quero falar então um pouco para vocês sobre o processo da vitória, e eu espero te abençoar. É claro que eu não vou falar tudo sobre o assunto, mas eu quero falar usando o texto base de 1 Samuel 17, vou pedir que você abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 17, os versículos de 42 a 52. E nós vamos lendo esse texto, esses versículos, conforme a mensagem for passando. Nós não vamos ler tudo agora. Mas abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Amém? Se tiver alguém do seu lado que não tem Bíblia, você pode compartilhar com esse irmão, você pode ver aí na Bíblia dele, Deus vai te abençoar. E esse texto, antes da gente começar a ler, ele vai falar sobre a história de dois homens chamados Davi e Golias. Quem já ouviu essa história de Davi e Golias aqui na sua vida? Irmãos, tem história mais conhecida na Bíblia? Eu acho que depois de Davi e Golias vai ser a história de Jó, Jonas, não é? Você vai ter histórias assim que nós ministramos para os nossos filhos. Tá? E quando a gente era de igreja que tinha escola bíblica no domingo de manhã, que hoje aqui é na quinta noite, nossa escola bíblica, mas escola bíblica dominical a gente ouviu quando criança falar de Davi e Golias. Então, esses dois homens, eles protagonizaram um momento da história muito importante na palavra de Deus, que traz para a gente assim, ensinamentos muito poderosos. E eu quero falar hoje sobre 7 fases importantes no desafio de Davi. Eu estava relendo esse texto na minha casa e comecei a observar alguns detalhes que às vezes você está lendo a sua Bíblia, você passa por cima e não vê. Por favor, não leia a sua Bíblia correndo. Amém, irmão? Não faça isso, tá? Mesmo que você tenha lá o plano de leitura bíblica da igreja, mas leia e vai olhando aquilo que o texto vai te falando, também para meditar. E olhando esse texto, Deus me mostrou 7 fases para que Davi chegasse ali até a sua vitória sobre a vida de Golias, né? Sobre aquilo que eles enfrentaram. E a primeira parte do texto está ali em 1 Samuel 17, 42 a 44, que diz assim: quando o filisteu, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Você sabe, a primeira fase que eu vejo para que Davi chegasse à sua vitória foi a intimidação. Hoje, às vezes a gente chama intimidação nas escolas de bullying. Nossos filhos são intimidados por outros alunos, não é? Eu já passei por isso com o meu filho, que foi intimidado por um aluno maior, mais forte, de uma série mais alta, e meu filho começou a apresentar assim comportamentos estranhos, até que a gente descobriu que ele estava consecutivamente apanhando de um menino do 5º ano. E quando eu fui fazer uma reunião, na verdade, pedida pela mãe do menino para me pedir perdão, e nós fomos conversar, eu tomei um susto por causa do tamanho da criança, que estava só numa série a mais que o meu filho, mas o menino era, irmãos, quase do meu tamanho, para alguém que está numa série do 5º ano e forte. E o João chegando em casa com as pernas roxas e arranhão no rosto, e com medo de ficar um pouco mais tempo na escola do que depois que o sino batia para sair, o sinal. E a gente foi descobrir que ele estava sendo intimidado. Quantas vezes, eu vou te perguntar aqui, a gente foi ou pode ser intimidado por desafios que se apresentam na nossa vida, não é? Quantas vezes a gente recebe aquela notícia que deixa a gente assim com frio na barriga e tremendo por dentro,
Será que eu vou dar conta? Será que eu vou resolver essa situação? Será que eu consigo vencer esse desafio? Será que eu consigo solução para esse problema? Às vezes no casamento, às vezes na família, às vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode ser uma notícia ruim, pode ser um diagnóstico ruim, pode ser alguma coisa que está afligindo o teu coração, pode ser algo financeiro. Quantas vezes a gente se atemoriza e se intimida? Será que eu vou conseguir? Interessante que Davi já tinha passado por isso outras vezes, porque Davi, para proteger as ovelhas do pai, ele tem que matar um leão e um urso. Irmão, já imagina isso? Viu aquela história de caçador, o cara que está indo no meio da selva e se encontra com um leão? Então, é raro que você se livre daquele encontro, é mais fácil que o leão te mate. É mais fácil que você seja devorado pelo problema. Mas Davi, ele consegue matar um leão, matar um urso para defender as ovelhas do seu pai. Quando ele chega ao acampamento, a Bíblia diz que ele foi levar comida, porque seu pai pediu que ele levasse comida para os irmãos, que estavam lá lutando. Quando ele está por lá, levando comida para os irmãos, ele vê um cara de mais de 3 metros de altura, que era Golias, se aproximando do lugar e começando a confrontar o exército de Israel. Quem é que vai me enfrentar? Quem é que vai vir contra mim? A Bíblia diz, gente, presta atenção, que por 40 dias Golias se levanta e faz o desafio para o exército de Israel. Nem Saul, que era o rei na época, conseguiu se levantar para enfrentar Golias. Mas Davi, ele faz isso. Ele se levanta e ele diz assim: quem é esse circunciso, filisteu, que está afrontando o exército do Deus vivo? Aí seu irmão Eliabe olha para ele e diz assim: rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? Davi, o que é que tu está fazendo aqui? Ele escuta Davi, nervoso por causa de Golias, e ele se indigna e diz para Davi: o que você está fazendo aqui, Davi? E olha o que Eliabe diz para ele: rapaz, não tem ovelha não para você cuidar lá do papai? Não tem umas ovelhinhas lá para você dar conta? É como se ele olhasse e dissesse assim: Davi, tu não te enxerga? Olha o teu tamanho, rapaz. Você sabe que, historicamente, era possível que Davi tivesse 20 anos de idade naquela época. Ele olha para ele e diz assim: você não é treinado para isso, você não é preparado. Mas ele se impõe, e ele chega a dizer para Saul: teu servo matou um leão, um urso, para defender as ovelhas do meu pai, e eu fiz isso e venci. Então me dá uma chance. Interessante que não foi a primeira vez que Davi foi intimidado. Antes disso, quando Jessé está na sua casa e Samuel chega para consagrar o novo rei, a Bíblia diz que ele chama todos os filhos menos Davi. E Deus fala para ele: não é nenhum desses, Samuel. E Samuel diz assim: por acaso, Jessé, você tem mais um filho sobrando? Disse: rapaz, eu tenho, é Davi, está cuidando das ovelhas. Como se dissesse: não chamei porque eu não acho que ele podia ser. Então, Davi vem e Deus diz: é esse aí que eu vou ungir. Não olha para a aparência. Deus já tinha dito isso para Samuel, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Davi passou por uma intimidação. Você acha que é capaz? Você acha que pode? Você acha que consegue? A ponto de Saul tentar colocar sobre ele até a sua própria armadura, e Davi não conseguia nem andar com aquele peso todo. Quantas vezes situações da nossa vida vêm para nos intimidar, e quando em algumas delas nós somos derrotados e perdemos de alguma forma, a gente se fere de tal maneira que se torna incapaz de continuar a próxima luta. Tem uma canção da Ludmilla que diz assim: não baixa a guarda, não é? Continua lutando, mesmo após uma vitória. Tem outros que quando vencem se empolgam tanto que baixam a guarda para continuar lutando. Irmão, a luta não acaba nunca. Davi venceu esse combate e saiu dali vencendo muitos outros e continuou assim por toda a sua vida. A vida é feita também de combates. Se você está aqui e acha que existe a possibilidade de ter vida perfeita,
eu quero te falar, desculpa, mas não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de ter uma vida sem desafios, sem pressões. O que existe é a chance de você entender como vencê-los. É como você posiciona o seu coração, é como você posiciona a sua mente, a sua vida diante do Senhor. Interessante que a Bíblia diz que olhando o filisteu e vendo a Davi, ele o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Tá? É que nem você olhar para uma aranhazinha bem pequenininha e dizer assim, não, isso não faz mal, mas você sabia que uma das aranhas mais venenosas que existe no planeta é bem pequenininha assim. Então, Golias desconsidera Davi por causa da sua aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Por acaso não tem alguém mais forte que você, Davi, para lutar comigo? Eu sou um guerreiro, olha para mim, olha para você. Eu já me senti assim muitas vezes, pensando, meu Deus, eu não sei se dessa vez eu consigo. Está muito difícil, Senhor. Me dá força, me ajuda. E pelos seus deuses, a Bíblia diz que Golias amaldiçoou o filisteu a Davi. É como se ele estivesse dizendo, olha Davi, além de eu ser mais forte que você, meus deuses são mais fortes que o seu Deus. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, disse a Davi, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Vem Davi, que você vai ver que eu vou te vencer, eu vou acabar com a tua vida, e eu vou te jogar para ser comido pelas feras. Os problemas da nossa vida e as dificuldades que a gente enfrenta, eles têm a tendência de nos fazer acreditar às vezes que nós não vamos conseguir vencer. Mas eu quero te dizer nessa noite que não importa o que esteja se apresentando diante da sua vida ou da sua família. Se você crê em Jesus, Ele é capaz de fazer com que você seja mais do que vencedor. Eu quero que você entenda essa expressão. Vencedor é quando você vence uma vez. Mais do que vencedor é quando você vence mais de uma vez. A Bíblia não diz que você só será vencedor uma vez. A Bíblia diz que você será mais do que vencedor. Você vai vencer 1, 2, 3, 4. Quantas vezes forem necessárias, você tem como vencer. É mais do que apenas um vencedor. Interessante que quando a intimidação vem com os desafios da vida, eles põem em jogo até mesmo as armas que nós usamos. E Golias diz, tu vens contra mim com essas armas, é isso aí que você vai usar? É como se ele dissesse, cadê a armadura, cadê o capacete, cadê o escudo, cadê a espada, cadê tudo? Então em nome de Jesus, eu quero te dizer essa noite, não permita que as circunstâncias da sua vida intimidem você, porque a intimidação, ela também tem um propósito, é nos parar, gente. A intimidação vem para estagnar a nossa vida, a intimidação vem para fazer com que a gente pare e tenha medo de continuar lutando. Mas se você entende que com Cristo você é mais que vencedor, você entra no segundo ponto, que é a segunda fase da vitória de Davi, a coragem. Você sabe que a coragem, ela não é a ausência de medo, mas é você sentir medo e mesmo assim enfrentar aquilo que você precisa. Sabe quando você era criança, que você brincava de pique-esconde à noite? Quem brincava disso aqui? Né? Todo mundo criança, brincando. Irmão, aquilo dava um medo tremendo. Porque você se escondia e todo mundo se escondia. Se uma árvore balançasse um galho, você pensava que era alguma coisa estranha. Né? Tem um bicho aqui, tem uma cobra, tem alguma coisa. Mas se você quisesse vencer a brincadeira, você tinha que enfrentar o medo e seguir pelo escuro. Não vou pedir que levante a mão. Mas quem aqui tem medo de dormir com a luz apagada? Aí você acorda de noite com vontade de ir ao banheiro, mas a luz está apagada. E você tem que enfrentar o medo para poder chegar até o banheiro. Tem gente que respira fundo e sai correndo em direção ao interruptor da luz, para tentar achar, para acender a luz logo. O medo do escuro. Mas você sabe que o medo tem paralisado muita gente. Tem gente com medo de casar. Será, pastor? Será que isso vai dar certo?
É tão forte isso que tem casais que estão juntos, moram juntos, têm filhos juntos, têm netos juntos, mas acham que se casar vai estragar a vida. Vocês já viram isso? Eu já vi muitas vezes. Não, seu caso vai estragar, está muito bom. Medo de casar. Medo de estabelecer, na verdade, ainda mais profundamente esse compromisso. Quantos medos na vida? Quantas propostas boas da parte de Deus a gente pode perder por causa do medo? Será que eu consigo falar? Será que eu consigo pregar? Será que eu consigo subir no altar? Será que eu consigo evangelizar? Será que eu consigo dizer para alguém, Jesus ama você? Interessante, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi disse assim, olha, Golias, eu sei que tu tens aí esse escudo enorme, essa espada, essa couraça, eu sei que você tem tudo isso, eu sei que você é um guerreiro preparado, e você vem contra mim confiando nisso. A tua coragem está aí, mas a minha coragem está no nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou te mostrar que eu vou te vencer nesse confronto de hoje. Então, entenda que a coragem, ela não é a ausência de medo, mas ela é uma postura. Eu quero chegar nesse ponto com você. A coragem, meus irmãos, ela faz parte de uma postura. É quando alguém te procura e diz, está difícil, tá. O que você acha? Nós vamos conseguir. Eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar essa situação, eu vou enfrentar esse desafio. A coragem te leva a ser também otimista, e você segue em frente, não porque você acredita em você mesmo apenas. Davi disse, tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti com a minha funda. Foi isso que ele disse? Eu vou contra ti com as minhas pedras. Vou contra ti com a minha baladeira. Foi isso que Davi disse? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É você olhar para uma situação e dizer, Senhor, eu não posso. Eu não tenho força para isso. Porque, gente, chega a hora na nossa vida que a gente não tem força para lutar. Que a gente não tem força para ir àquela situação para vencer. Mas você diz assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, eu acredito. A Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que creem. Se creem em meu nome, se creem em Jesus, se creem no Senhor, então sinais, prodígios, milagres e maravilhas vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida. E aí você entra na área da confiança. Davi diz, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Eu acho isso fantástico. Você já parou para pensar nisso? Irmão, você sabe quanto pesa a cabeça de uma pessoa? Você sabe que eu estava lendo uma pesquisa e o peso médio de uma cabeça é de 6 a 7 quilos. Interessante que essa pesquisa estava falando sobre o uso do celular, que quando você posiciona a cabeça para baixo, ela tem uma sobrecarga na coluna, ela passa a pesar 21 a 22 quilos, por causa do uso do celular. Mas imagina essa cabeça sendo uma cabeça de uma pessoa comum, e a cabeça de Golias, que era um gigante com mais de 3 metros. Davi olha para ele e diz assim, olha, eu vou arrancar esse teu cabeção fora. Você não está entendendo, rapaz. Você está afrontando o exército do Deus vivo. E diz assim, os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Entenda que a coragem, ela te leva também à confiança, mas a confiança não é estabelecida por você, mas por Deus. Davi diz, eu vou te vencer para que Deus seja conhecido como Deus de Israel. Você não procura vitórias para que você apareça, para que os outros te vejam, mas você, como homem ou mulher de Deus, procura vitórias para que o Senhor seja glorificado através da sua vida.
Então um homem de Deus, ele vai dar glória a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo o que eu faço não é para minha glória, mas é para que Deus seja glorificado. Davi sabia disso. E ele diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Eu sei, Golias, que você confia nas tuas armas, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas confiam na sua capacidade, no fato de que estudaram, no fato do conhecimento que têm, na sua aparência física? Quantas pessoas confiam no dinheiro que tem no banco? Mas quantos são aqueles que, mesmo não tendo uma conta cheia, mesmo tendo desafios e problemas na sua vida, podem dizer: eu confio no Senhor? Irmãos, é muito fácil você dizer eu confio quando o gigante já está morto. Mas é tão difícil dizer eu confio quando você ainda tem que derrubar o desafio. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição assim? E às vezes os desafios são tão grandes que nos fazem realmente tremer por dentro. Mas eu quero te falar essa noite: confia no Senhor. Olha para o seu irmão que está perto de você, diz para ele: meu irmão, confia no Senhor. Mas confia mesmo. Experimenta esse nível de confiança. Na quarta fase da vitória de Davi, o que eu acho interessante também é a iniciativa dele. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Irmão, eu queria chamar aquele irmão aqui da igreja, que ele é bem alto. Ele não está aqui não, né? Quando eu vou orar por ele, eu me estico todo para ver se eu alcanço a testa dele. Eu disse: pastor, tem um irmão ali que ele está em cima das cadeiras. Não é não, é ele sozinho mesmo. Hã? Né? Então, não, vem cá, Henrique. Acho que tu é um dos mais altos aqui. Ah, eita, 2. Vem cá então, tu mesmo que está na frente. Vai para ali, para trás daquele banco ali, por favor. Olha aí. Eu quero que você pense nisso, tá? Está lá o exército dos filisteus, está aqui o exército de Israel. Davi, claro, do lado de Israel, e Golias era forte assim mesmo. E Golias estava lá do lado do exército dos filisteus. Interessante que, quando o confronto está estabelecido, que Golias, vem andando por favor para cá, mas vem andando igual, eita rapaz, me intimidou essa andada. Não, volta lá um pouquinho, volta para lá. E eu sou baixinho mesmo, né? Tá bom. Então, Davi está aqui. Golias vem andando, pode vir. Ele não esperou, ele foi para cima. E ele ficou olhando aqui. Você está entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, quando Golias está se dispondo a vir, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi não ficou esperando o problema vir, não. Ele foi ao encontro dele. Tem gente que está esperando Deus resolver as coisas caindo do céu. Aí você quer um emprego, você quer uma outra oportunidade, mas fica orando, mas não entrega um currículo. Você está entendendo? Se não há iniciativa na nossa vida, como que nós vamos vencer? Se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu não posso só orar. Eu preciso me esforçar, eu preciso guardar, eu preciso poupar, eu preciso administrar melhor o que eu tenho, para que eu possa ter recurso. Isso é ir ao encontro do desafio. Não é só deixar Golias vir, vem Golias, acaba comigo, não. E o interessante da iniciativa é que a iniciativa te tira da zona de conforto. Diz: e deixando as suas fileiras. Irmãos, Davi está no meio do exército, protegido, guardadinho. Está aqui, ó, cheio de soldado em volta. Mas quando ele decide lutar, ele tem que deixar a sua zona de conforto. Tem gente que quer que as coisas aconteçam na vida, mas não quer pagar o preço para isso. Ele também não quer orar, ele não quer ler Bíblia, ele não quer jejuar,
Ele não quer fazer nada. Ele quer que as coisas venham e caiam no colo dele. Não funciona, irmão. Não funciona. Se você quer vencer, você vai ter que se qualificar, você vai ter que buscar. Não sei se você sabe, mas eu e minha esposa passamos no vestibular, estamos voltando a estudar, né? E aí vamos fazer bacharelado em teologia. Vai começar dia 22 de julho agora. Eu espero depois fazer uma especialização em psicologia. Vamos ver se eu consigo. Então, eu estou me colocando nessa zona, saindo dessa área de conforto, que era não fazer nada. E aí você sai daquela área, irmão, sai. Você tem que sair. Tem momentos na nossa vida que para que as coisas aconteçam, a gente tem que sair do lugar. É aquele momento que você vai ter que acordar de madrugada para orar. É aquele momento que para ter um tempo com Deus de devocional, você vai ter que acordar meia horinha antes de sair para o trabalho, do tempo que você precisava. E quando o desafio vem, se você tem iniciativa, você vai sair. Eu quero te dizer, se você quer só do que você tem, continua fazendo o que você está fazendo. Mas se você quer coisas extraordinárias de Deus, você vai ter que fazer coisas extraordinárias também. Não adianta você querer que Deus mude toda a tua vida e continuar com a mesma história. Pastor, estou com um problema no meu casamento. O senhor tem um conselho para resolver? Tenho. Começa a dizer para tua mulher todo dia que você a ama. Começa a mudar um pouco. Se você só reclama, começa a elogiar também. Se nós queremos vitória sobre alguma situação, nós precisamos começar a mudar algumas coisas. Então, quando o desafio vem, não espera ele vir, vai ao confronto. Obrigado, cara. Você fez muito bem. Vamos aplaudir aqui nosso papel de Golias. E aí você vai para o que a gente acabou de falar, o enfrentamento. A Bíblia diz que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Antes de falar disso, eu acredito que Deus tem colocado nas nossas mãos as armas que nós precisamos para lutar e ter as nossas vitórias. Davi vai para o enfrentamento e com uma única pedra ele derruba aquele gigante. Ele não precisou da arma dos outros, da armadura de Saul, do escudo de Saul, da couraça de Saul. Ele precisou daquilo que ele usava no seu dia a dia, a sua funda e uma única pedra. Às vezes nós estamos esperando alguma coisa a mais, mas meu irmão, escuta isso. Deus já te deu aquilo que você precisa para vencer esse desafio. Já está nas suas mãos o entendimento. Você tem esse coração, você está aqui essa noite buscando o Senhor e Deus está falando contigo. Você já tem aquilo que é necessário. Coloca em prática. Por que tem tanta gente que sabe em teoria, mas não consegue pôr isso na prática? Você precisa começar a viver aquilo que você já tem ouvido nesse púlpito. Quantas mensagens mais você vai precisar ouvir para que isso mude a sua vida? Quantas pregações mais você vai precisar ouvir para que isso mude a sua vida? Essa palavra de hoje não pode ser uma palavra só que vai te empolgar por algum tempo, algumas horas. Mas tem que ser algo que vai te fazer pensar, é preciso mudar, para que você possa ir para o enfrentamento dos gigantes que estão se apresentando. Então não fuja mais. E aí eu chego na sexta fase, a aparência. A Bíblia diz, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Olha como a Bíblia deixa isso claro. Não havia naquele momento espada alguma na mão de Davi, mas com a arma que ele tinha, que era uma única pedra, e uma espécie de uma baladeira, que ele girou e liberou aquela pedra na fronte de Davi, ele conseguiu derrubar aquele gigante. Você sabe que Davi aparentemente não tinha porte de um guerreiro para derrubar um gigante como aquele. A aparência dele não era a aparência como dos seus irmãos. Nem seu pai o chamou para ser possivelmente ungido como rei.
Saul também não acreditou que ele podia, a ponto de colocar nele a sua própria armadura. Mas eu quero te falar, não importa. Não importa o que as pessoas pensam ou acham a seu respeito. O que importa é no que você acredita. E se Jesus está na sua vida e você crê no Senhor, e você serve o Senhor, então Ele vai te capacitar para que você vença todas as suas lutas, todas as suas batalhas. Tudo o que eu tenho vivido no meu ministério nesses 11 anos tem sido parte da graça de Deus. Nada disso é mérito realmente meu. Mas quem está conosco aqui desde o início de tudo, sabe dos desafios que nós enfrentamos e de tudo que passamos para chegar até aqui. E sabe que tudo que nós vivemos hoje, por mais simples que seja, é fruto da graça de Deus. Sua família, o seu negócio, a sua empresa, os seus sonhos, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, aquilo que você tem conquistado na sua vida, o fato de você um dia estar perdido, mas hoje está salvo em Cristo Jesus, o fato de um dia você ter estado nas trevas, mas hoje está vendo a Jesus, está na luz do Senhor, isso é graça de Deus sobre a tua vida. É graça de Deus. Quantas pessoas olharam para você, para mim e para outras e disseram: você não pode, você não tem condição. Davi, volta para casa. Você tem ovelha para cuidar, você é um pequeno pastor de ovelhas. Você não é um guerreiro, você não sabe matar gigante. Você não consegue, Davi. Irmãos, quantas crianças ouviram isso dentro da sua casa? Você não presta, você é burro, você não consegue. Ninguém vai te querer, você não vai casar nunca. Quantos adultos hoje traumatizados por causa daquilo que ouviram, pela ignorância do próprio pai ou da mãe. Você não consegue por causa da aparência. Quem é você? Você tem recurso para isso? Você sonha com o quê? Eu sonho em fazer uma faculdade fora do Brasil. Quem é você, rapaz? Você tem dinheiro para isso? Você pode. Muitos de nós não temos a aparência, mas com Jesus eu posso, meu irmão. Com Jesus eu posso. Sabe, Paulo, ele era só um cara baixinho. Ele tinha o seu conteúdo. Mas quando Jesus vem à vida dele, tudo isso é transformado. E aquela aparência não o impediu de ser um homem usado poderosamente nas mãos do Senhor. E aí você entende, e chega o momento da vitória. A Bíblia diz que pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Eu acho interessante porque Davi usa a própria espada de Golias. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Eu gosto da parte que diz que vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Você sabe que as nossas vitórias, elas vão abalar até as pessoas que estão à nossa volta. A sua vitória vai abençoar a sua família. A vitória de Davi sobre Golias fez com que todo um exército tremesse de medo e fugisse de um rapaz que provavelmente tinha 20 anos de idade, não tinha sido preparado para ser aquele guerreiro como seus irmãos, de um rapaz que não tinha recebido o crédito do seu próprio pai, de um rapaz que foi intimidado, de um rapaz que teve até as suas próprias armas menosprezadas a ponto de colocar sobre si a armadura de outra pessoa. Foi para aquele rapaz, um homem segundo o coração de Deus, como Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Para que você tenha vitória, você também precisa ter esse coração disposto diante do Senhor. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é como está o meu coração diante de Deus. Eu posso ser pequeno diante dos homens,
Eu posso não ter o recurso que outros têm. Eu posso não ter o conhecimento que outros têm. Mas se o meu coração está totalmente nas mãos de Deus, eu tenho a certeza que no final das contas, Ele vai me dar vitória em tudo aquilo que Ele desejar. E nós precisamos viver isso se queremos vencer nos desafios da nossa vida. Quais são os desafios que hoje estão diante da sua vida? O que tem se apresentado diante de você? É na sua família? Está nos seus negócios? Seus sonhos? Tem gente que está vendo a vida passar e não está vendo nada acontecer. Diante daquilo que você planejou, está chegando na meia-idade ou está passando disso. E você olha e diz, será que eu vou conseguir, Senhor? O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo? Mas a palavra de Deus nos chama, meus irmãos, de mais do que vencedor. A vitória de Davi sobre Golias é um exemplo de que eu e você não só podemos, mas nós vamos vencer os desafios que se apresentam diante de nós. Então não se intimide, não deixe o medo te dominar, seja corajoso. Quando Deus fala com Josué, Ele diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que você for. Eu vou te dar vitória. Eu quero orar por você, eu vou pedir que você fique de pé. Eu quero que você coloque diante do Senhor aquilo que tem sido para você um gigante, um desafio enorme. Você tem lutado em relação a isso e por anos. Talvez você se sinta até cansado dessa luta. Talvez você se sinta cansado de todos esses anos de luta. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não será intimidado, mas que você será cheio da coragem do Senhor. Eu profetizo que nesse momento você também vai confiar, não em você mesmo apenas, no seu conhecimento. Tem gente que é tão orgulhosa que só confia em si mesmo, no seu dinheiro, na sua influência. Não, você vai ter a confiança de Davi. E Davi, ele colocava a sua confiança não em si mesmo ou nas suas armas, mas a confiança de Davi estava no Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida que você será alguém de iniciativa. Não vai ficar esperando as coisas caírem do céu. Não, você vai à luta. Em nome do Senhor dos Exércitos, Davi disse, eu vou contra ti. Não é com espada e lança, como você vem contra mim, mas eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai ter iniciativa de lutar, você vai enfrentar esses desafios. Senhor, nós vamos enfrentar cada um deles. Por mais que a nossa aparência não seja a aparência de alguém que vai conseguir, de um bom lutador, de um bom guerreiro, mas a nossa força não está no nosso próprio braço, mas a nossa força está no Senhor. É no Senhor. E é nele que nós temos a vitória. Senhor, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui nessa noite diante da tua presença. Quantos desafios, hein, Pai? Nesses 11 anos de pastoreio, Senhor, à frente desta igreja, eu vi tanta coisa acontecer na vida de tanta gente. Na minha própria vida, Senhor. Quantas vezes eu achei que aquilo ia me matar, me parar, me destruir. Quantas vezes? Mas estou aqui eu com a minha família, 11 anos depois, ainda servindo o Senhor. Quantos estão aqui comigo desde essa época, Senhor? Te servindo, te buscando. E quantos aqui não estão desde essa época, mas têm enfrentado suas lutas, seus desafios? Pai, eu estou profetizando sobre a vida de cada uma das pessoas aquilo que o Senhor já tem feito, de que esses desafios não vão nos intimidar, não vão nos parar, não vão fazer com que a nossa vida estagne. Não,
nós vamos continuar avançando, vencendo, vencendo e vencendo, porque nós não somos apenas vencedores, nós somos chamados para ser mais do que vencedores. Que essa vitória se estabeleça na família do meu irmão, da minha irmã, que essa vitória se estabeleça nas nossas casas, que essa vitória se estabeleça em nossos lares, Senhor. Nós repreendemos toda ação do diabo contra as nossas famílias, contra os nossos relacionamentos conjugais. O nosso casamento é do Senhor Jesus, a nossa casa é do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, por aqueles que são empresários. Nós temos tantos aqui na igreja, homens de negócio, empreendedores, Pai, declarando que o negócio de cada um dos teus filhos, na verdade está com eles, mas pertence ao Senhor. Por isso, nesse tempo em que muitos estão declarando como um tempo tão difícil, Senhor, traz vitória, abre portas, faz milagres, traga estratégias, dê sabedoria, amplia a visão, alargue a medida da tua graça, estenda, Pai, além essa medida. Eu oro, Senhor, por coragem, ajuda-nos. Às vezes o medo quer dominar o nosso coração e nós perdemos a vontade de ser mais ousados, intrépidos, de avançar, mas eu quero declarar em nome de Jesus, vidas cheias de coragem, de confiança no Senhor, porque nós vamos avançar, não importa o que esteja se apresentando diante de nós, porque o mundo vem contra nós com espada e com lança, mas nós vamos contra isso, contra o pecado, em nome do Senhor dos exércitos. O sangue de Jesus está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, a presença do Senhor está sobre as nossas vidas. Nos ajude a ter iniciativa, a não esperar que as coisas aconteçam, mas nos mostra o que precisamos fazer, correndo contra o desafio e lutando, Senhor, no enfrentamento. Por mais que a nossa aparência não seja a aparência de um campeão, não somos nós mesmos, mas em Cristo nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E assim eu declaro que a bênção, que a vitória do Senhor se estabeleça sobre cada um. Eu quero que você ponha a mão ou sobre a sua cabeça ou sobre o seu próprio coração. Senhor, estabelece a tua vitória sobre a vida dos teus filhos, sobre a minha vida, sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre nossas famílias. Vem, Senhor. O Senhor sabe da vida íntima, o Senhor sabe da vida de cada um aqui nessa noite. Vem estabelecer vitória. Em nome de Jesus, eu oro apresentando a Ti cada um dos pedidos colocados ali no nosso mural de oração. Eu apresento isso ao Senhor, te agradecendo por cada vitória já conquistada e te agradecendo pelas vitórias que ainda serão conquistadas. Por isso nós profetizamos, estabelecida a vitória, a bênção do Senhor, pelo poder maravilhoso do nome de Jesus. E você vai dizer: eu recebo na minha vida, eu recebo na minha família, eu recebo na minha empresa, eu recebo sobre os meus sonhos, eu recebo sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, eu recebo sobre os meus filhos, eu recebo no meu casamento, eu recebo a vitória do Senhor nas minhas finanças, sobre o meu dinheiro, eu recebo a vitória do Senhor sobre a minha vida. Mas em nome de Jesus, eu recebo sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre as nossas vidas. E que, como disse Davi, que assim o mundo conheça e saiba que existe Deus em Castanhal, que existe Deus em Israel, que o Senhor é o Senhor da minha casa e da minha família. E assim, Pai, eu oro, declarando em nome de Jesus, cada família, cada pessoa aqui presente, sendo abençoada por Ti,
Nos dá sinais, Senhor, dessa noite. Nos dá sinais da manifestação dessa palavra nas nossas vidas. E que possamos ouvir testemunhos nos próximos dias, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais forte. Oh, aleluia. Graças a Deus.